provocou a segunda grande campanha de bombardeio dos Estados Unidos da América sobre o Vietnã do Norte. Nomeadas Linebacker 1 e 2, essas operações teriam um grande efeito em frustrar os esforços políticos e militares do Vietnã do Norte. O general da Força Aérea, Robert N. Ginsberg, do gabinete do secretário da Força Aérea, resumiu as atitudes dos comandantes dos Estados Unidos da América ao observar que a Linebacker teve um impacto maior em seus primeiros 4 meses de operação do que a Rolling Thunder teve em 3 anos e meio. Operação Linebacker 2. Invasão norte-vietnamita. Na Sexta-feira Santa, 30 de março de 1972, 3 divisões norte-vietnamitas cruzaram a zona desmilitarizada que separava a República Democrática do Vietnã da República do Vietnã e invadiram as províncias mais ao norte desta última. Antes do fim de semana, de Páscoa terminar, 12 das 13 divisões de combate regulares de Hanoi estavam realizando operações militares no Vietnã do Sul. A 120 mil soldados estava equipada com mais de 200 tanques T-34, T-54 e PT-76, além de armas antiaéreas controladas por radar móvel e mísseis superfície-ar portáteis. A invasão norte-vietnamita foi programada para explorar o clima adverso durante a transição da monção do Nordeste para o Sudoeste e iniciada para permitir que Hanoi fortalecesse sua posição política nas negociações de paz em Paris. Inscreva-se em nosso canal e receba notificações quando lançarmos novos episódios. Provocou a segunda grande campanha de bombardeio sobre o Vietnã do Norte pelos Estados Unidos. Chamadas de Linebacker 1 e 2, essas operações teriam um grande efeito em frustrar os esforços políticos e militares do Vietnã do Norte. A Operação Linebacker 1 foi a campanha de interdição aérea da 7ª Força Aérea dos Estados Unidos da América e da Força Tarefa 77 da Marinha dos Estados Unidos da América contra o Vietnã do Norte, de 9 de maio a 23 de outubro de 1972. Os objetivos eram restringir o reabastecimento militar do Vietnã do Norte a partir de fontes externas, destruir estoques internos de suprimentos e equipamentos militares onde quer que estivessem localizados, destruir alvos em todo o Vietnã do Norte, que estavam fornecendo apoio direto ao esforço de guerra da nação no Vietnã do Sul, e restringir o fluxo de forças e suprimentos para o campo de batalha, inibindo assim a nova dependência de Hanoi em meios avançados de guerra. O objetivo geral era minar as bases do desejo do inimigo de prolongar o conflito, dificultando sua capacidade de conduzir operações de combate sustentadas para induzir seu retorno a negociações significativas para um acordo diplomático do conflito. A administração Nixon, assim como a anterior, acreditava que os objetivos dos Estados Unidos da América no Vietnã eram limitados. Linebacker 1 foi crucial em neutralizar a ofensiva do Norte ao cortar suas fontes vitais de suprimento. O general da Força Aérea, Robert N. Ginsberg, do gabinete do secretário da Força Aérea, resumiu as atitudes dos comandantes dos Estados Unidos da América ao observar que o Linebacker teve um impacto maior em seus primeiros 4 meses de operação do que o Rolling Thunder teve em 3 anos e meio. Embora Henry Kissinger possa ter anunciado que a paz estava à mão, ela não viria facilmente. Os bombardeiros americanos retornariam mais uma vez aos céus do Vietnã do Norte em 1972, durante a Operação Linebacker 2, antes do compromisso americano com a Guerra do Vietnã chegar ao fim. Um esforço máximo. Antes da Linebacker 2, acreditava-se que a guerra pudesse ser resolvida diplomaticamente, mas em meados de dezembro, percebeu-se que o inimigo estava enrolando nas negociações. O presidente Richard M. Nixon, sem paciência, ordenou aos chefes conjuntos: "Você deve começar aproximadamente às 1200 Zulu, 18 de dezembro de 1972,
um esforço máximo de 3 dias, repito, esforço máximo, de ataques aéreos B-52 Tactical Air Command, nas áreas de Hanoi e Haiphong. O objetivo é a destruição máxima dos alvos selecionados. Prepare-se para prolongar as operações por mais de 3 dias, se instruído. Todas as campanhas aéreas anteriores, incluindo Linebacker One, de maio a outubro de 1972, foram limitadas, visando interceptar as rotas terrestres pelas quais o Norte reabastecia suas unidades regulares e forças do Vietcong no Vietnã do Sul. Linebacker 2 seria diferente. A intenção era destruir todos os principais complexos-alvo nas áreas de Hanoi e Haiphong, usando 2 esforços distintos, ambos tendo que lidar com a estação das monções. B-52, OSSE pesados e caças F-100 e 11 menores bombardeariam à noite, enquanto aeronaves táticas pressionariam ataques diurnos. Os Estados Unidos da América tinham uma força de 207 bombardeiros B-50 e 2 disponíveis para uso no Sudeste Asiático. 54 bombardeiros estavam baseados na base Utapaio, Tailândia, e 153 na base da Força Aérea Anderson, Guam. Este destacamento compreendia quase metade da frota de bombardeiros tripulados da Força Aérea, e os comandantes do Comando Aéreo Estratégico inicialmente relutavam em arriscar as caras a aeronaves e suas tripulações altamente treinadas em uma operação como essa. A produção dos B-52 tinha sido encerrada há muito e as perdas eram irreparáveis. O uso de um grande número de B-52 era sem precedentes na guerra, e os ataques em massa propostos e alvos a 11 milhas de Hanoi representavam uma mudança dinâmica no emprego de recursos aéreos. Muitos dentro do Comando Aéreo Estratégico receberam com satisfação a oportunidade de voar para o espaço aéreo fortemente defendido do Vietnã do Norte, esperando finalmente provar a viabilidade de bombardeiros tripulados em uma sofisticada rede de defesa aérea ao estilo soviético de mísseis superfície-ar, SAMs, artilharia antiaérea e interceptadores MiG. Táticas. Havia notícias piores, as próprias táticas de ataque. Todos os bombardeiros deveriam partir do mesmo ponto inicial, fazer a mesma corrida de bombas em formação de fila única, voar exatamente nas mesmas velocidades, operar exatamente nos mesmos blocos de altitude e manter exatamente o mesmo espaçamento entre cada uma das 3 células de navios, 1 minuto, e entre cada aeronave dentro das células, 15 segundos. Após lançarem as bombas, as aeronaves deveriam fazer as chamadas viradas pós-alvo para oeste, conforme denominação da Comando Aéreo Estratégico. Essas viradas tiveram 2 consequências infelizes. Os B-52 estariam virando contra um forte vento contrário, diminuindo sua velocidade no solo em 120 milhas por hora e prolongando sua permanência na área-alvo, e as viradas apontariam as antenas emissoras de seus sistemas de guerra eletrônica para longe dos radares que estavam tentando bloquear, degradando a eficácia das células, bem como mostrando a maior seção transversal de radar para os radares de orientação de mísseis. As unidades aéreas táticas da Força Aérea foram convocadas para um duplo dever. Eles deveriam voar em apoio aos ataques de bombardeiros noturnos e, então, conduzir um vigoroso ataque diurno. Durante os 11 dias da campanha, as unidades aéreas Tactical Air Command realizaram 530 missões diurnas. As 3 primeiras missões da operação foram realizadas em 3 noites seguidas, a partir de 18 de dezembro de 1972. Na primeira noite, decolaram 129 bombardeiros, 87 deles de Guam. Os bombardeiros foram apoiados por 39 aeronaves, fornecidas pela 7ª Força Aérea, a Força Tarefa da Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais, escoltas de caças F-4, F-100 e 5 Wild Weasels para a supressão de mísseis superfície-ar, aeronaves de interferência de radar
da Força Aérea EV-66 e da Marinha EA-6, usando lançamentos de chaff, tanques KC-135 para reabastecimento e aeronaves de busca e resgate. Os céus foram dominados pelo poder aéreo americano para garantir a segurança das aeronaves envolvidas na operação. Os alvos da primeira onda de bombardeiros foram os aeródromos norte-vietnamitas em Kep, Phuc, Yen e Hoa Lac, e um complexo de armazéns em Yen Vien. Enquanto a segunda e terceira ondas atingiam alvos ao redor de Hanoi, 3 aeronaves foram abatidas pelos 68 SAMs lançados pelas baterias norte-vietnamitas. Somente uma das 3 tripulações abatidas foi resgatada. Na mesma noite, um Aardvark F-111 da Força Aérea foi abatido durante uma missão para bombardear as instalações de transmissão da Rádio Hanoi. Na segunda noite, 93 saídas foram feitas pelos bombardeiros. Apesar de 20 SAMs lançados e alguns bombardeiros danificados, nenhum foi perdido na missão. Tragédia. O Comando Aéreo Estratégico esperava que a terceira e supostamente última noite da operação prosseguisse tão bem quanto a anterior, mas a combinação de táticas repetitivas, sistemas de guerra eletrônica degradados e capacidade limitada de interferência levou a consequências terríveis, quando a história oficial da Força Aérea da campanha afirmou: tudo desmoronou. Os líderes norte-vietnamitas esperavam um ataque aéreo dos Estados Unidos da América, mas ficaram chocados com sua intensidade em 18 de dezembro. Reagindo rapidamente, eles usaram seus SAMs de forma eficaz e logo concentraram seus esforços na virada pós-alvo. A natureza repetitiva dos perfis de ataque da noite anterior permitiu que as forças de defesa aérea antecipassem os padrões de ataque e disparassem 34 mísseis na área-alvo. A tragédia ocorreu no terceiro dia. 90 das 99 missões planejadas de B-52 foram efetivas e 6 foram abatidos. 500 UAS, versões G e uma versão. 500 foram perdidas na primeira onda e um número idêntico foi abatido na terceira onda. 3 foram atingidos antes do lançamento da bomba e 3 depois. 4 caíram próximo a Hanoi e 2 saíram do norte do Vietnã. Nenhum dos B-52Gs perdidos havia sido modificado para carregar um novo equipamento de contramedida eletrônica ANALT-22. Nos primeiros 3 dias da campanha, 5 Gs não modificados e apenas um G modificado foram perdidos. De um total de 9 B-50 e 2 S perdidos, 5 foram atingidos durante a saída do alvo. Isso constituía uma taxa de perda inaceitavelmente alta de 7%. Mesmo assim, o general John C. Meyer, comandante em chefe do Comando Aéreo Estratégico, tomou a difícil decisão de prosseguir, pedindo ataques ainda mais pesados em locais de mísseis e áreas de armazenamento. Sua decisão provou ser correta, pois o inimigo também havia sido ferido e agora estava rapidamente expandindo a defesa aérea. As táticas também mudaram de novo. A separação das células e os tempos sobre o alvo foram comprimidos para 90 e 120 segundos, respectivamente. A separação de altitude entre as aeronaves foi aumentada e as rotas de retirada foram alteradas, permitindo que alguns bombardeiros se retirassem diretamente ao Golfo de Tonkin. Os oficiais de guerra eletrônica receberam autorização para adicionar um transmissor contramedida eletrônica ALT-28 ao seu sistema, com a intenção de bloquear a frequência de downlink do míssil terra-ar. Os ataques continuam. No quarto dia da campanha, apenas 30 bombardeiros pesados modelo 500 de Utopel realizaram os ataques. O planejamento foi simplificado, com 75 aeronaves táticas disponíveis para suporte. 2 B-52 foram abatidos por mísseis míssil terra-ar em um ataque ao aeródromo de Bac Mai. Nos próximos 3 dias,
5, 6 e 7 ataques foram realizados com 30 B-52S sem perdas. A Força Aérea estava fazendo bom uso de sua experiência em novas táticas, incluindo mudanças de altitude, múltiplos caminhos de aproximação e a seleção de novos alvos fora da área de Hanoi-Haiphong para confundir os defensores vietnamitas do norte. Em 24 de dezembro, o primeiro classe da Força Aérea Albert Moore, um artilheiro no B-50 e 2 Ruby-03, derrubou um MiG. As forças de bombardeio dos Estados Unidos da América pausaram no dia de Natal para os planejadores revisarem os eventos e as equipes descansarem. Politicamente, a paralisação foi como as anteriores interrupções de bombardeio, um sinal bem intencionado de que as negociações estavam em ordem. Mais uma vez, os vietnamitas do norte interpretaram o respiro como um sinal de fraqueza americana e passaram o dia reabastecendo freneticamente seus locais míssil terra-ar com mísseis. No 8º dia, o bombardeio foi retomado. Toda a experiência prévia foi aplicada em novas táticas. 78 B-52S e 4 voos atacaram Hanoi simultaneamente de 4 direções diferentes. Ao mesmo tempo, 42 aeronaves e 3 outros voos atingiram Haiphong, o principal porto e ponto de transbordo de suprimentos militares do Vietnã do Norte. A natureza comprimida do ataque intensificou as dificuldades das 114 aeronaves de suporte tático. No entanto, eles executaram a missão de maneira impecável. O F-4 Phantom serviu como o meio-cap e também dispensou o denso cobertor de chaff necessário para proteger os B-50 e 2S do radar inimigo. Phantoms e os formidáveis Republic F-1, 05 Thunderships suprimiram os SAMs na perigosa missão Wild Weasel. O ataque no dia 8 ocorreu com precisão, embora mais 2 B-50 e 2S tenham sido perdidos devido ao forte aumento nos disparos de míssil terra-ar. A Força Aérea dos Estados Unidos da América estabeleceu uma clara superioridade sobre os defensores norte-vietnamitas. 60 B-50 e 2S foram enviados em cada uma das 3 noites restantes da campanha, dias 9, dezembro e 11. 2 B-52 foram abatidos em 27 de dezembro, um caindo no Vietnã do Norte e o outro conseguindo voltar para a Tailândia, onde a tripulação saltou. No último dia da campanha, 29 de dezembro, as tripulações americanas de bombardeiros e apoio estavam no auge, enquanto o inimigo sofria, disparando apenas 23 SAMs. Antes disparavam 6 SAMs simultaneamente, agora reduzidos a tiros individuais. Eles também estavam sem SAMs, com MiGs desligados e ligações de radar e comunicação interrompidas. Em suma, eles estavam à mercê dos Estados Unidos. Resultados: o governo norte-vietnamita reclamou que os Estados Unidos da América haviam bombardeado hospitais, escolas e áreas residenciais, cometendo crimes bárbaros contra nosso povo, citando o bombardeio do hospital Bac Mai em 22 de dezembro e da rua Cam Tien em 26 de dezembro, que alegaram ter matado 278, ferido 290 e 2.000 lares. De acordo com fontes oficiais norte-vietnamitas, a campanha de bombardeio matou 1.624 civis, incluindo 306 em Haiphong e 1.328 em Hanoi. Durante os 11 dias da Operação Linebacker, os B-52 realizaram 795 sortidas, com uma taxa de perda de apenas 1,89%. A Força Aérea realizou 769 sortidas e 505 foram realizadas pela Marinha e Corpo de Fuzileiros Navais em apoio aos bombardeiros. Durante essas operações, 10 aviadores americanos foram mortos, 8 capturados e 11 resgatados. As perdas da Força Aérea dos Estados Unidos da América
incluíram 15B, 52 Echo, 2F, 4E, 2F, 111 IS-1, EB-66 e um helicóptero de busca e resgate, HH-53. As perdas da Marinha incluíram 2 A-7s, 2 A-6, um RA-5 e um F-4. 17 dessas perdas foram atribuídas a mísseis sistema antiaéreo, 2, 3 a ataques diurnos de MiG, 3 a artilharia antiaérea e 4 a causas desconhecidas. As forças dos Estados Unidos da América afirmaram que 8 MiGs foram abatidos durante a operação, incluindo 2 por artilheiros de cauda de B-50 e 2. O resultado do Linebacker 2 foi exatamente o que havia sido previsto por aqueles que defendiam a aplicação total do poder aéreo contra o Vietnã do Norte, uma vitória militar. Os norte-vietnamitas, gravemente abalados, aceitaram que a guerra estava em um impasse, retornaram à mesa de negociações em Paris e assinaram os Acordos de Paz de Paris em 27 de janeiro de 1973. Dentro de 60 dias após a assinatura, 591 prisioneiros de guerra americanos foram libertados e retornaram aos Estados Unidos. Se você gosta destes vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações para novos episódios. Para mais conteúdo interessante sobre história militar, confira nossa biblioteca de vídeos.